Marcos 6, 32 a 41. Marcos 6, verso 32, diz assim: então foram de barco para um lugar deserto, à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmo de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhe disse: quantos pães você tem? Tratem de descobrir. E eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Amém? Só até aqui. Entenda bem que esse texto que lemos, ele tem algo que acontece antes, ele tem algo que antecede a saída dos apóstolos junto com Cristo da localidade onde eles estavam. E é importante eu explicar para cada um de vocês o que estava acontecendo naquele período, para que vocês possam entender por que eles resolveram se retirar daquele lugar onde eles estavam. Entenda bem que capítulos antes, de repente até na mesma página, você vai ver que está escrito a morte de João Batista. E esse fato que acontece, essa situação que ocorre, marca Jesus de uma maneira que ele não consegue lidar com aquilo muito bem. E você me pergunta: como assim? Como isso aconteceu? O que ocorreu nessa história que foi algo assim tão ruim? Entenda bem que João Batista era um homem, era um profeta que existia naquela época, que estava pregando da palavra de Deus, fazendo prodígios, maravilhas, espalhando do evangelho e falando que após ele viria um homem que iria resgatar a nossa humanidade. Ele anunciava a chegada de Jesus Cristo como seu Senhor, como Salvador daquela época. Ele anunciava a chegada de Cristo. Mas aconteceu algo com João Batista, que um dia uma mulher fez um requerimento, uma mulher fez um pedido para o rei da época, pediu a cabeça de João Batista, e João Batista foi morto. João Batista foi decapitado. Não só isso aconteceu com ele, como a bandeja dele foi exposta, colocada ali para que outras pessoas, para que o rei viesse vê-la. Enfim, João Batista, em resumo, João Batista foi assassinado. Mas se nós pararmos para pensar que existe uma situação dentro disso tudo, existia um laço de sangue entre João Batista e entre Jesus. Entre João Batista e Jesus existia um laço ali que João Batista, ele era primo de Jesus. João Batista, ele tinha laços de sangue com Cristo, e Cristo está fazendo a obra, Cristo está se empenhando em fazer aquilo que há de ser feito, até que em um determinado momento alguém chega para Jesus Cristo e fala assim: olha, Jesus, eu tenho uma notícia para te dar. E isso está escrito no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus vem descrito o que acontece, que quando a notícia chega até Jesus Cristo, ele se entristece de tal maneira que ele resolve se retirar para um lugar ermo. Jesus Cristo, quando recebe a notícia da morte do seu primo, Jesus Cristo se entristece de tal maneira que ele fala assim: olha, eu vou ter que ir para outro lugar, porque a tristeza invadiu meu coração, invadiu meu peito, e agora eu não estou sabendo como lidar com isso. Então eles pegam um barco e resolvem se retirar daquela localidade onde eles estão. Tamanha a tristeza de Jesus Cristo, ele resolve se retirar para orar, ele resolve ir para um lugar onde ele tenha paz, sossego, para remoer aquilo que acontece dentro do coração desse. E isso não é muito diferente
daquilo que ocorre conosco, daquilo que ocorre com cada um de nós hoje em dia, daquilo que assombra as nossas vidas de vez em quando. De vez em quando notícias nos assombram, de vez em quando notícias chegam até nós que nós não esperamos, que nós não sabemos como aquilo vai acontecer, não sabemos como aquilo vai se desdobrar nas nossas vidas, e aí nós ficamos sem rumo, sem paradeiro, nós resolvemos nos retirar, indo para determinado local, indo para outro ponto, indo para o nosso quarto, se trancando, ficando com o nosso sono ali junto conosco durante dias e dias. Nós fechamos a janela, não queremos saber de ninguém. E foi isso que Jesus Cristo disse naquele momento. Jesus Cristo falou: olha, essa notícia me pegou desprevenido e agora eu vou me retirar. Agora eu vou para outro local, agora eu vou para longe disso tudo. Só que acontece com Jesus Cristo algo que também acontece com você quando você resolve se trancar no quarto, quando você resolve abrir mão daquilo que de repente Jesus tem entregue para você nos céus. Jesus Cristo, ele resolve se retirar daquelas pessoas e ir para longe. Só que enquanto Jesus começa a se retirar, as pessoas sabem que Jesus está se locomovendo e começam a segui-lo pela terra, começam a andar: olha, Jesus está indo para tal ponto, vamos aqui pela terra, que quando ele sair, nós vamos dar de cara com ele. Jesus começa a andar, as pessoas seguem a Cristo, porque elas sabem que Cristo é o milagre, elas sabem que Cristo é a salvação, elas sabem que Cristo tem a saída para ela, e elas começam a seguir Cristo, apesar de Cristo não ter mais vontade, apesar de Cristo falar assim: eu preciso de um tempo para descansar, as pessoas vão seguindo. Cristo fala assim: eu preciso de um tempo, mas as pessoas falam: eu preciso de um milagre, e elas vão seguindo a Cristo. E acontece com Cristo a mesma coisa que de repente acontece com vocês, que não adianta você abrir mão, você se trancar no quarto, você ir para longe. Existe um momento que o chamado nos chama, que o chamado grita por nós, falando: ei, olha para cá, porque eu preciso que você faça aquilo que eu entreguei para que você faça. E Jesus, ele começa a andar, ele fala: eu preciso me retirar. Mas quando ele salta do barco, ele vê uma multidão, e naquele momento Jesus tem um encontro novamente com o chamado dele. O chamado grita, fala: Jesus, você não pode parar, eu preciso que você pregue. Isso acontece comigo, isso acontece contigo. Você tenta, você se tranca no quarto, você diz que não quer saber, mas quando você tenta ficar alheio, alguém te conta. Quando você tenta não saber, a notícia chega. Quando você não quer orar, alguém pede oração. Quando você não quer ouvir, as pessoas querem desabafar contigo. Você não quer mais pregar, mas existe uma igreja e um povo que depende da sua pregação, que anseia por ouvir a tua palavra. O chamado grita para você, assim como gritou para Jesus Cristo naquele dia, falando: você tem um propósito, você tem um quê, um porquê. E aí Jesus se encontra naquela multidão. E assim como Jesus, assim como cada um que aqui está, você também tem um chamado da parte de Deus. Você tem um propósito na sua vida, você tem algo que Deus confiou para você, e que por mais que você diga: não, eu não quero, eu quero ficar no meu quarto, eu não quero mais saber disso, existe um Deus que fala do céu para você: se levanta nessa noite, pois o chamado está gritando, o chamado está chamando. Eu não sei como está você, eu sei de mim, mas eu queria perguntar nessa noite: se você tem um chamado na sua vida, se você tem um chamado, se você tem um propósito, ergue as suas mãos aos céus, assim, porque eu vejo que eu não vim no lugar errado nessa noite, e que Deus está falando nesse lugar, tanto comigo, quanto com você. E se você pode, dê um glória a Deus para que o céu trema. Querido, entenda bem, você tem um chamado, que é algo que Deus confiou a você, e você tem um propósito, que é quando você coloca em prática o chamado. Eu vou repetir, porque teve um pessoal que ficou com cara de pensando para mim. Cristiano olhou para mim com o olhar 43, querendo entender. Realmente eu falei muito rápido, então eu vou repetir. Entenda bem. Você tem um chamado. Você tem o seu chamado. Você está muito bem. Mas você só tem um propósito quando você começa a colocar o seu chamado em movimento. Você com um chamado trancado no quarto, você é um vendedor cheio de produto. Você, quando você começa a andar, você tem um propósito. O chamado é você parado. O propósito é quando você começa a fazer aquilo que Deus entregou para você. Entenda bem, exemplificando, para ficar mais claro, porque esse é ponto fundamental para nós. O Beck, por exemplo, nosso diácono Vanderlei, ele tem um chamado, que é ser professor. Deus deu a ele um dom de ensinar.
de pegar a palavra de Deus e passar para as pessoas. Marilúcio tem um propósito, que é orar pelas pessoas. Tem um chamado, que é orar pelas pessoas. O Beck tem um chamado. Pastor Roberto tem um chamado. Você tem um chamado. Mas enquanto o Vanderlei Beck não começou a dar aula na escola, o chamado não foi promovido a propósito. Enquanto o pastor Roberto não começou a pregar a palavra, quando ele não vem aqui, o propósito não está em movimento. Quando a Marilúcia não ora pelas pessoas, quando ela fica trancada em casa, triste, chateada, o propósito não está em movimento. Quando eu não venho para a igreja fazer aquilo que Deus confiou a mim, eu tenho um chamado. E o chamado está gritando por nós, para que nós venhamos a fazer aquilo que o céu anseia e espera por nós. Mas enquanto eu não começo a me mover, não existe propósito. Chamado é você com o dom parado. Propósito é você fazendo aquilo que Deus te mandou fazer. Isso é o que Deus espera de nós. E depois de elucidar toda essa situação, eu queria que você perguntasse aí para alguém que está do seu lado, para alguém que está atrás de você, mas que você perguntasse com veemência, com autoridade. Você pergunta aí se a pessoa que está do seu lado tem um chamado. Ô Reginaldo, você tem um chamado, Reginaldo? Agora, pergunta para essa pessoa aí que está do seu lado. E o propósito? Você tem cumprido aquilo que Deus entregou na sua mão para que você viesse a fazer? Ou você pegou, guardou no bolso e falou, eu tenho um chamado, mas... E note, preste atenção e olhe para cá, porque agora... eu preciso que você entenda, porque o que eu vou falar aqui é uma coisa um pouco complicada de digerir, é um pouco capciosa, e nós conseguimos colocar para dentro e colocar isso em prática, porque se você reparou no texto, e como eu elucidei para você, Jesus Cristo passou por uma situação que foi muito chata, que foi muito avassaladora para ele, que foi a morte de um primo. Mas quando o chamado gritou para ele, quando o chamado falou, olha, você tem que fazer... Você está nessa terra para algo maior do que aquilo que você pensa, aquilo que você acha. Jesus Cristo deixou de lado aquilo que ele pensava, aquilo que ele achava, quando ele deu de cara com aquela multidão que o seguia, que ansiava por um milagre, que ansiava por uma bênção da pregação da palavra, por conhecer o Mestre. Jesus deixou de lado os desejos dele, deixou de lado os sentimentos, deixou de lado aquilo que batia no coração dele, que o fazia sangrar, deixou de lado aquelas coisas que ficavam dentro da cabeça dele, falando que ele não podia, que o primo havia morrido. Jesus deixa tudo aquilo de lado e começa a fazer aquilo que Deus entregou na mão dele para fazer nessa terra. Jesus começa a pregar para aquelas pessoas. A Bíblia nos diz que ele curou, que ele impôs as mãos sobre as pessoas e que muitos foram curados. E aí o Espírito Santo te pergunta nessa noite, o Espírito Santo me pergunta, o Espírito Santo pergunta para nós: qual o motivo que você tem para não cumprir o seu propósito? Qual o motivo que você tem dado para Deus para não cumprir com o seu chamado? Entenda bem, Jesus Cristo sofria, Jesus Cristo estava como acontece depois com ele no Getsemane, que ele entrega ali para Deus o coração dele falando: Pai, afasta de mim o seu cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. Jesus, por diversas vezes, para cumprir o propósito dele nessa terra, deixou de lado o querer dele, deixou de lado o achismo dele, deixou de lado, como minha mãe falava, a querência dele, para fazer aquilo que ele havia de fazer, para fazer aquilo que havia de ser feito. E aí, a pergunta que fica: qual é a desculpa que você tem dado para não cumprir com o teu propósito? O que você tem dito para os céus que tem sido impedimento para que você faça algo que Deus entregou nas suas mãos de maneira sobrenatural? O que você tem dito para o céu que você não pode fazer? O que você tem dito para Deus que você não é capacitado, que você não é possível? O que você tem dito que não é possível fazer por conta de um problema que se abateu? Eu quero te convidar nessa noite, de maneira especial, a se inspirar na vida de Cristo, porque essa é a razão de nós estarmos aqui nessa terra, olharmos para Cristo como alvo, olharmos para Cristo como exemplo, vermos quantas vezes Cristo deixou de lado o querer dele, quantas vezes Cristo deixou de lado os sentimentos, ver quantas vezes Cristo deixou de lado aquilo que ele achava ou deixava de
por conta de um propósito maior, que era pregar o Evangelho e levar a salvação para cada um de nós. Hoje em dia isso está entregue na minha, na sua mão, e de repente você tem motivos até para não querer fazer aquilo que Deus entregou na sua mão, mas existe um propósito maior, que é saquear o inferno e colocar o reino de Deus superpovoado por aqueles que aceitam a Cristo. Você tem um porquê, você tem um para quê. E entenda que esse mesmo dilema que passa Cristo em determinado momento, logo aquilo também se espalha pelos apóstolos. E logo começa ali uma situação que os apóstolos chegam para Cristo depois de todo aquele momento. E os apóstolos falam, olha, manda o pessoal embora aí, porque não tem comida não. Ó, dá não. Muita gente, pouco dinheiro, manda o pessoal embora aí, Jesus, porque valeu não. Igual na casa da gente, né? Igual vai ser domingo na tua casa aí, quando você for na diácono, vai começar a chegar gente e você, ó, tá dando não, bota água no feijão aí, porque não para de chegar gente, manda o pessoal embora. Aí Jesus olha para os discípulos assim e fala, olha só, foi porque o relógio está certo mesmo? São 15 para as 9? Aí ele fala assim, ó, não tem comida para todo mundo não. Aí Jesus retruca, fala, não, nada disso. Deem vocês algo para o povo. Aí o discípulo retruca, com que dinheiro? A gente tem pouco dinheiro aqui, cara, não dá não para fazer isso não. Aí Jesus, ele é um pouco mais ríspido, fala, ó, vai ver quantos pães nós temos, vai lá ver. Eles voltam e falam, 5 pães e 2 peixes. No Evangelho de Lucas, vai além. Diz que Jesus chega para os apóstolos e fala assim, ó, agora organize o pessoal aí, ó. Essa multidão aí, vocês vão organizar. Deu trabalho isso, sim ou não? A multidão era de 5.000 pessoas. Jesus fala, organiza um grupo de 50 e de 100. Vamos colocar que deu 100 grupos. É isso, gente? 5.000 dividido por 50? Vamos fingir que é. É gente pra caramba. Eu de vez em quando aqui, gente pra caramba. Eu de vez em quando, tem ensaio do louvor, pra cantar, tá fim de ano. Se a gente chega a 20 pessoas, já é muito para ensaiar. Eu já sofro. Para falar, gente, peraí, agora é tal coisa. Imagina organizar esse monte de gente. Mas isso tudo é algo que fala contigo e comigo. Porque de vez em quando aí você tem que ser honesto, você entrega um problema para Deus. A solução que Deus te dá é um propósito. Você reclama, Deus, estou com problema, não tem comida para todo mundo. Ah, não tem não? Então é o seguinte, vou te dar uma tarefa. O que tem aí de pão? Não estou falando disso, cara. Estou falando que não está dando. Quando você vai com um problema, interceder para falar com Deus, Deus te devolve por vezes um propósito. Deus, estou com um problema aqui. Eu não sei como é que eu vou fazer tal coisa. Ah, não sabe? Então toma ali trabalho. Vai fazer isso. Aí você fala, não, mas não dá. Dá. Vai ver quantos pães nós temos. Ó, descobri. 5 pães e 2 peixes. Agora você vai voltar e botar as pessoas sentadinhas, bonitinhas. Aí você fala, meu Deus do céu. Fui me ajoelhar para conversar com Deus, para apresentar um problema. Deus me deu 2 problemas para resolver. Eu não fui conversar com Deus com esse intuito. Eu não fui falar com Deus a respeito do meu problema para Ele me dar mais 2 coisas para fazer. Eu vou ter que caçar peixe, pão, botar o pessoal sentado. Mas entenda bem o que Deus está querendo falar comigo e contigo. Aquilo que você vê como falta de oportunidade, aquilo que você vê como um problema, aquilo que você tem que é algo para você muito grande, que você resolveu denominar de problema,
Deus vê como uma oportunidade de milagre. Porque tudo isso que Deus fez, tudo isso que Jesus fez, ordenando os apóstolos a fazer, existia um propósito maior, que era um milagre que vinha pela frente. Então eu não sei se você teve algum tipo de problema que você apresentou para Deus e Deus te deu mais trabalho. Se Deus fez isso contigo, eu quero te convidar a erguer suas mãos ao céu, porque existe um milagre que Jesus está preparando para mim e para você. O que a Bíblia fala para mim e para você é o seguinte: organiza, que o milagre Deus faz. Organiza, coloque em ordem, ajeita tudo, que o milagre Deus faz. O milagre não acontece do nada, no meio da bagunça, porque Deus atua com ordem e decência. Os discípulos estavam que nem eu, que nem você, vendo a crise, vendo o problema, vendo tudo aquilo que se amontoava, o povo com fome, mas você tem uma missão, que é dar comida para os povos, para as pessoas. Existe algo maior. Enquanto você chega para Deus apresentando um problema e Deus te apresenta um propósito, é porque existe um milagre acontecendo, um milagre a caminho que vai ser muito maior. E os discípulos fatalmente pensaram: meu Deus do céu, eu entreguei um problema, Deus me entregou um propósito, mas eu não pedi para Deus me entregar esse propósito. Eu não pedi para Deus assim: olha, estamos com um problema assim, deixa eu resolver. Eu não cheguei para Deus falando isso. Eu não cheguei para Jesus falando: olha, tem um povo com fome, o que a gente faz para resolver, Jesus? Eu cheguei para Jesus falando: Jesus, manda esse povo embora. É igual a oração que a gente faz: Jesus, eu quero ir embora. Jesus, eu não quero mais fazer esse troço. Jesus, eu estou abrindo mão. Aí Jesus fala: volta que tem propósito. Mas Jesus, volta que depois do propósito deu um milagre. Entenda bem o que Deus está falando para mim e para você. Você não tem problema, você tem propósito. Para de reclamar disso aí que você tem passado e começa a organizar, porque você não tem problema, você tem propósito. Queria convidar você com toda a fé a repetir comigo nessa noite: eu não tenho problema, eu tenho um propósito. Tá ruim para você? Também tá ruim para mim, mas vamos organizar. Tá sem dinheiro? Quem é que está com dinheiro? Mas vamos organizar. Tá ruim de saúde? Tem gente que está pior. Vamos organizar e começar a fazer planos, porque para cada problema é uma estratégia, para cada problema é um milagre, para cada problema é uma oportunidade de Deus se manifestar na minha e na sua vida. Para cada situação que se abate, existe um Deus que olha para você, te entrega um propósito e fala: continua, persista, não desista, porque lá na frente o seu milagre está sendo pronto. Existe algo para acontecer que vai ser maior do que o que você está vendo. Existe algo que eu estou preparando. Enquanto você acha que eu estou te entregando o problema, eu estou te entregando o propósito. Eu estou te entregando oportunidades. E lá na frente você vê o milagre acontecer do seu lado. Você não caiu de paraquedas nisso que você está fazendo. Organiza essa situação que Deus entregou na sua mão. Organiza, porque o milagre vai chegar. Porque afinal de contas você não tem problema, você tem? Reginaldo, com fé. Você não tem problema, você tem? O que a Bíblia fala para mim e para você é que tem trabalho. O que a Bíblia diz para mim e para você é que o caminho é de pedra. O que a Bíblia diz para mim e para você é que é difícil, mas que tem milagre. O povo precisa comer e Jesus começa a organizar. De maneira prática, Jesus pergunta: o que a gente tem em caixa? Os caras: não tem nada. Tem pão e peixe, vai ver. Os caras voltam com a resposta. Quanto a gente tem em caixa? Quantas pessoas são? São tantas, são tantas. Existe uma coisa prática no milagre. Existe uma coisa que é organizacional no milagre. Existe tipo uma preparação do terreno para que o terreno venha receber o milagre que Deus está fazendo. Posso ouvir um amém? Porque essa parte de organizar pertence aos discípulos. E quem é discípulo de Jesus hoje em dia? Faz um sinal assim para o céu para eu ver. Milagre dá trabalho, gente. Sim ou não? Mas quem quer ver milagre? Você vai ter que trabalhar. Quando esgotar
a sua parte, Jesus vai entrar com a parte dele. E eu queria que você, com ousadia, nessa noite, batesse no seu peito e falasse assim: eu vou ser instrumento do milagre. Porque entenda bem que no verso 41, Jesus olha para o pão e para o peixe. Pãozinho e um peixinho. 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Pouca coisa. O pessoal olhar e falar: esse peixinho vai dar não. Vai dar não. Esse peixinho vai dar não. Esse pãozinho não vai dar não. De vez em quando o que acontece é que a pessoa, quando olha para o peixinho, olha para o pãozinho, ela acha que o pãozinho e o peixinho nas mãos de Jesus é igual na minha mão. Só que o pãozinho e o peixinho na mão de Jesus é algo sobrenatural. E eu não sei se você conseguiu captar nas entrelinhas, o pãozinho e o peixinho na mão de Jesus é um milagre. Todo mundo olha e fala assim: poxa, um pãozinho? Poucos pãezinhos? Poucos peixinhos? Isso aí não vai dar em nada. Um pãozinho e um peixinho, isso não vai dar em nada. De repente, eu não sei se isso acontece contigo, mas aconteceu muito comigo. Quem olhou para esse um pãozinho e um peixinho, achou que não ia dar em nada. Mas quando esse um pãozinho e um peixinho caiu na mão de Jesus Cristo, de repente alguém olhou para você um dia e falou assim: esse um pãozinho e um peixinho aí não vai cair em lugar nenhum. Quem olha de repente para você não dá nada. Quem olha para você e a sua postura não dá nada. Quem olha para você e para a sua biografia, de repente, não dá nada. Mas essas pessoas não sabem que você caiu na mão da pessoa certa, que é Jesus Cristo de Nazaré. E você, na mão de Jesus Cristo, você não é só um pãozinho e um peixinho. Você tem um potencial para ir além. Você tem uma oportunidade de romper barreiras. Você tem a oportunidade de transcrever a sua história na mão desse Cristo. Você na mão de Jesus Cristo é muito mais do que um pãozinho e do que um peixinho. Você é comida, alimento para 5.000 pessoas. Quando Jesus encosta em você, quando Jesus olhou para você levantando a mão, se rendendo a Jesus Cristo e falando: eu quero Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, ele viu ali um pãozinho e um peixinho. Mas ele viu ali em você uma oportunidade de um milagre. As pessoas olharam para você e falaram: um pãozinho e um peixinho, esse aí na mão de Jesus Cristo é só mais um pãozinho e um peixinho. Mas o céu, quando olhou, viu: ali vai um servo meu, ali vai um pastor, ali vai um levita, ali vai um intercessor, ali vai um introdutor, ali vai uma pessoa que eu vou poder transformar a história, ali vai uma pessoa que eu vou poder fazer muito mais por ele do que ele imagina, porque você é um pãozinho e um peixinho, mas na mão de Jesus Cristo você é alimento para 5.000 pessoas. Enquanto muitos te acham pouco, muitos te acham pouco. Enquanto muitos te acham pouco, muitos fazem pouco caso de você. Fala aí, lá vai o Bíblia de novo para a igreja. Lá vai ele de novo. Muitos fazem pouco caso de você. Dizem que você não vai. Muitos te acham pouco, mas um só, que é Jesus Cristo, te faz muito. Muitos podem te achar pouco, mas um só olha para você e fala: aquilo ali é muito para mim. Com aquele ali eu vou saquear o inferno. Com aquele ali pessoas vão se converter. Com aquele ali eu vou mudar a história da família. Com aquele ali eu vou fazer o impossível. Jesus trouxe aqui nessa noite para falar para você o seguinte: continue no seu propósito. Tem trabalho? Tem. Mas tem propósito. Você não tem problema, você tem propósito. Você tem algo que Deus confiou na sua mão. E no final, você vai ser instrumento do milagre. De repente você não sabe: olha, eu não sei como eu vou fazer para pagar as contas, eu não sei como eu vou vencer essa doença, eu não sei como eu vou fazer tal coisa, mas existe uma resposta do céu para você que diz: e a resposta é que eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser. Como tudo que Ele faz. De repente
você olha para a situação e fala, está todo mundo com fome, eu não tenho muita coisa para fazer aqui não, vamos embora, despede esse povo, vamos todo mundo para casa aí, Jesus. Jesus fala, continua no teu propósito, estou te entregando algo para você fazer, trabalho mas tem milagre para acontecer, o seu trabalho não vai ser em vão. Será que você pode erguer suas mãos ao céu, se colocar de pé no seu lugar, começar a engrandecer o nome desse Deus que te deu um propósito, te deu um porquê, te falou nessa noite que você é muito mais do que um pequeno peixe, você é um milagre que anda, existe algo em curso na sua vida, esse propósito, o problema é muito pouco, porque você vive. A resposta é que eu vivo de milagres dessa vez, e eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser como tudo. Agora eu quero convidar você essa noite, para terminar, a fazer uma viagem comigo, ir para o lugar daqueles apóstolos que lá estavam, vendo aquela multidão de gente, falando, tem muita gente e pouca comida, não vai dar. Jesus falando, vê quanto pão tem, manda o pessoal sentar. De repente ele chegou nessa noite aqui falando, olha, é muito boleto e pouco dinheiro. Jesus está falando para você, vai ver quanto pão tem, vai mandar o pessoal sentar, vem um milagre aí. De repente ele chegou e falou assim, olha, é muita coisa para fazer, eu não consigo cumprir com o meu chamado, eu vou ter que parar. Vai ver quanto pão tem, vai lá e volta, vai ver quanto e volta. Mas como é que vai ser, Deus? É muita gente e pouca comida. Aqueles discípulos estavam olhando sem entender como é que aquela situação ia ser resolvida. Assim como de repente você não sabe como a situação que você está enfrentando vai ser resolvida. Mas eu posso garantir para você que em Jesus Cristo existe saída, e a resposta é que eu vivo de milagres dessa vez. E eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele. Só quem tem problema, que não sabe como resolver, erga suas mãos ao céu e cante com fé. E a resposta é que eu vivo de milagres dessa vez, vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser como tudo que Ele faz. Você já aprendeu a canção? Então cante. A resposta é que